Olá, sou José Carlos Barbieri, reitor do Centro Universitário Cidade Verde e também presidente da ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos começando mais um episódio do Poder e Educação. E hoje estamos recebendo aqui neste episódio uma liderança histórica no agronegócio, a primeira mulher presidente de uma sociedade rural no Brasil, que trouxe modernidade ao campo, fortaleceu a Expoingá, a feira agropecuária aqui de Maringá, e assumiu um papel de protagonismo feminino no agronegócio. Estamos trazendo a Maria Idaclésia de Araújo. Ela é zootecnista, formada pela Universidade Estadual de Maringá, com pós-graduação em Gestão de Agronegócio e também Sanidade Animal. É professora universitária, natural do Ceará, migrou para Maringá aos 19 anos, foi estagiária, construiu sua carreira na Sociedade Rural de Maringá, onde exerce o 5º mandato como presidente. Foi premiada com o prêmio Assim Mulher no ano de 2019, está na lista entre as 100 mulheres mais poderosas do agronegócio pela Forbes e recebeu o título de cidadã honorária do Paraná, reconhecendo sua liderança na profissionalização e inclusão da Feira Expoingá. Além disso, ela é uma das queridas amigas daqui da nossa instituição, esteve presente em vários eventos. E hoje vamos explorar, é claro, sua trajetória, sua origem do sertão, até a presidência da Sociedade Rural de Maringá e debater o protagonismo feminino, os desafios do campo e as oportunidades para o agronegócio no Brasil. Maria Clésia, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no podcast Poder e Educação. Barbieri é meu amigo. Eu que me sinto extremamente honrada de estar aqui, né, eu já passei por outros momentos aqui e, assim, sempre muito bem recebida. E falar um pouco da minha trajetória de vida nada mais é do que eu poder exercer a gratidão por tantas pessoas, né, que estiveram ao meu lado, que estão ao meu lado e que sempre me proporcionam algo mais para que eu possa a cada dia fazer o meu trabalho, exercer a minha profissão, né, exercer o meu papel institucional à frente não só da sociedade rural, mas também da associação comercial e de outras entidades que a gente participa. Então, meu muito obrigada pelo convite. Nossa, é um prazer recebê-la. Então vamos lá, vamos começar. Então, Maria Clélia, você saiu do Ceará com 19 anos, começou uma jornada aqui em Maringá, né, já estudando, estagiando na sociedade rural e se tornou presidente, está no seu 5º mandato. Como foi seu início, né, vindo de lá e essa construção da sua história no associativismo brasileiro? Barbieri, a tomada de decisão de vir aqui para Maringá, né, eu já tenho falado sempre isso, eu tinha um tio que já morava aqui em Maringá, e a cada 3 anos ele visitava a família lá no Ceará. E um dia ele disse para mim, perguntando, conversando quais eram os meus sonhos, e aí eu falei um monte, e enfim, entre eles que eu queria morar num lugar que chovesse, que tivesse vegetação verde, porque eu morei até os 14 anos no meio rural, né, eu nasci e cresci no meio rural. E a gente passava muitas dificuldades, assim, mais pela a falta de chuva, né, tudo que a gente ia produzir meu pai era agricultor, criava um pouco de gado, e assim, tudo que a gente ia fazer era muito dificultoso, porque a água é essencial à vida, né. E aí ele disse: "Olha, filha, se você quiser morar numa terra de oportunidades, você vai para o Paraná que eu te recebo, para Maringá", que ele já morava em Maringá. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Então terminei meu ensino médio, tomei a decisão de vir para passar umas férias, e ao passar essas férias aqui, os 3 primeiros meses, então eu vim para São Paulo, que eu tinha um tio lá também, me colocou no carro e eu vim de carro para Maringá. Então você imagina eu sair de uma região de sertão e pegar de São Paulo até Maringá, né, com uma realidade de vegetação completamente diferente. E ele aproveitou, e começou a me levar nos lugares, né, nas cidades. Eu tenho uma tia que mora em Umuarama, e aí ele foi até Foz, de Foz fomos à Argentina, Uruguai, Paraguai, né, conheci o estado quase todo. E aí, com 3 meses depois, a sociedade rural, ele era amigo do presidente da época, e ele falou: "Você não quer fazer um estágio na feira? Depois da feira daí você vai embora", né. Mas eu quando saí de casa, eu tinha convicção de que eu não gostaria de voltar, eu queria vencer, sabe aquela coisa do vencer, fazer uma universidade, né, fazer um curso superior.
E aí eu fui participar de um estágio no departamento pecuário da Rural. Aí, nesse intervalo da feira, eu fui efetivada, e aí começou a minha história com a entidade. Então muita gente diz: "Nossa, você é a cara da Rural". Por quê? Porque eu fui estagiária, depois eu fui colaboradora por 13 anos, eu saí da Rural, mas quando saí eu já tinha me associado à Rural, fiz parte da fundação da Rural Jovem, né, da primeira diretoria da Rural Jovem. Depois eu voltei na gestão do seu Joaquim Romero Fontes, que era fundador, e em 2008, no primeiro, o seu Joaquim ia sair, e aí houve um processo eleitoral. E aí foi indicado alguns nomes para a gente saber qual era que tinha maior capilaridade. Por incrível que pareça, o meu nome foi o que mais apareceu. Eu não acreditei muito, porque assim, mas depois, quando você para avaliar, eu sempre fiz atendimento ao associado e conhecia muito das demandas tanto da entidade quanto do setor e também da Expo. E aí, o intervalo disso, Barbieri, enquanto trabalhei na Rural, eu fiz o curso de zootecnia trabalhando, né, era um curso integral, mas tinha as brechas. Então, as diretorias que eu passei, todas me deram a oportunidade, desde que eu fizesse o trabalho que precisava ser feito. Aí eu perdia 2, 3 semanas de aula no período da Expo. Eu tive alguns problemas familiares nesse intervalo, eu perdi a minha mãe, né, e o meu pai perdeu a visão, tudo muito próximo. Então tive que ir no Ceará, mas eu consegui concluir a zootecnia nos 5 anos. E aí, se você perguntasse para mim assim: "Iraclésia, por que todo esse sacrifício?" Porque quando a gente vem para esse podcast, né, que fala de educação, eu fui educada na minha formação primária, a minha mãe sempre o chamando e colocando a gente, né, para orar, né, uma sertaneja muito de muita fé. Então ela, juntava os filhos, rezava o texto, fazia a gente rezar, e aí no final ela dava uma liçãozinha para cada um. E para as 4 mulheres ela dizia: "Vocês precisam estudar". Porque todas irão casar, mas vocês precisam ser independentes financeiramente. Que sábia, hein? Se minha mãe fosse viva, ia fazer 95 anos, né, então a gente diz que, eu fui extremamente incentivada por uma mulher. Claro que o meu pai aportou todo o apoio, mas essa iniciativa de tirar a gente do meio do sítio, do sertão, e mandar para a cidade, ela mandou a mais velha, depois foi indo assim, sequencial. Como eu sou a caçula, eu fui por último, né. Mas a minha história aqui, dentro da Rural, fiz zootecnia e fiz a minha pós. E aí, já estava quase saindo, eu fiz gestão em agronegócio pelo Unicesumar. Aí me apaixonei por gestão, né, porque foi a primeira turma, e assim, se você perguntar para mim, quando eu fiz técnica agropecuária, eu fui a primeira mulher a compor a turma daquela escola federal lá no Ceará. Então eu muita coisa que me aconteceu, eu fui a primeira, e aí, é assim, eu Aproveitou todas as todas as oportunidades. oportunidades, por mais difícil, e tem umas bem difíceis, né, então caberia isso tranquilamente nos 2, 3 livros para contar tudo isso, mas esses primeiros momentos, né, o que que nos fortalece? Eu não quero nunca quis ser exclusiva, pelo contrário, né, mas eu acho que ter tido essas oportunidades, elas me deu também a oportunidade de abrir caminho. Então, o que para muitos seria um difícil, hoje nós já tivemos a presidente da Sociedade Rural Brasileira, Teca Vendramini, né, uma entidade que fez 100 anos, né, mas aí a gente já tinha passado por isso, né, então assim, foi bacana. E a Rural, a minha relação com ela quando eu saí, eu participei de uma gestão do seu Joaquim e eu substituí o fundador da entidade, né. Então assim, pra mim foi um marco, confesso e tenho dito sempre nas minhas falas que o que mais me chocou na época foi o fato da primeira coisa, positiva, os homens votam em mulher. Né, as mulheres não. Hoje já mudou um pouco, mas eu fui, né, fui fato, assim, comprovadíssimo, de um quadro de 98% de homens e 2% de mulheres, numa urna separada, também que foi uma outra coisa, a gente se submete porque, enfim, para as agropecuárias, né, CNPJ e mulheres, tiveram 28 votos, eu tive 23. Dos 23, os 5 que eu não tive foram de mulheres, então aquilo me alertou da seguinte maneira: a gente tem que abrir espaço. A mulher ela tem que entender que ela não vai votar na mulher, seja numa instituição, seja na política, porque é mulher. Ela tem que votar por competência, mas ela tem que dar credibilidade quando você tem esse momento especial, né, diferente, que a gente precisa abrir caminho.
ela precisa dar o voto de credibilidade. Então foi uma experiência fantástica, então eu fiz 2 mandatos, depois eu saí e depois voltei e fico até agora, agosto de 25. Maria Heraclésia, você falou da sua mãe e nós estamos num podcast que fala de poder e educação. E ela disse a frase: "A única coisa que mudaria a sua vida era o estudo". E como é o nome da sua mãe? Eu sou Sátia. guerreira Isabel. Minha mãe se chamava Isabel e, assim, uma personalidade muito forte. Então, Barbieri, eu sou exatamente um reflexo da minha mãe, sou muito parecida com ela. Eu tenho uma outra irmã com essa característica, né, muito ativa, eu sou ligada no 320, assim, eu tô sempre antenada, sempre em movimento, né. E a minha mãe era assim. Mas uma pessoa que acreditava muito, sabe, primeiro, uma pessoa de fé, uma pessoa que realizava muito, e ela cuidava daquela família como, assim, algo muito precioso. Então quando eu me venho aqui, né, porque quando eu cheguei em Maringá, fazia muito frio, e a minha grande dificuldade de adaptação à cultura, porque a cultura é muito diferente, Sim. mas especificamente o frio, né, naquela época, assim, o frio era mais intenso. E muitas vezes eu tive vontade de voltar. E aí, em uma ida ao Ceará e visitando a minha família, eles moraram na propriedade que a gente nasceu até meu pai morreu em 2019 com 90 anos, né. E a minha mãe morreu jovem, acho que 65, então assim, mas eu fui me despedir deles, aí eu vinha para minha cidade, no dia seguinte eu viria para Fortaleza. E aí o meu irmão tinha ido me buscar, então eu saía do carro, voltava, abraçava, beijava, voltava, chorava e voltava de novo. Eu devo ter feito isso umas 10 vezes. Ela me deu um abraço e disse assim: "Filha, eu te disse tantas vezes na vida, eu criei todos vocês para o mundo, então você vai e não olhe para trás". E aí depois eu só vi a minha mãe 1 ano depois, ela teve um problema de saúde e veio a falecer. Mas eu levei muito isso para a vida. Então, todos os momentos de dificuldade que eu tinha, né, eu falava: "Meu Deus, a minha mãe mandou eu seguir". E ela sempre dizia: "A vida é para frente, não para", né. Então, assim, foram coisas que me marcaram e eu tive muitos momentos de superação, como eu tenho até hoje. Você está na atividade profissional, empresarial, requer de você todos os dias uma tomada ou várias tomadas de decisões que muitas vezes não é que a gente quer, mas é que é possível sempre pensando no coletivo. E no meio desse caminho você, perde muito, ganha muito e se desfaz de algumas coisas, né, e entra em conflitos com pessoas. E às vezes isso deixa a gente, ou desmotivado ou triste, mas eu sempre digo, Jesus não agradou a todo mundo, né, então ele morreu e foi lá para salvar. Então, o desafio ele é para a gente transpor, o limite está lá para você olhar e dizer: "Não, eu posso mais", e nunca deixar de seguir em frente, mesmo que a pedra esteja ali no meio do caminho, você tem que dar uma volta, e às vezes a volta é grande, né, então é nesse sentido que a gente vive. Tenho certeza, se eles estivessem vivos, eles estariam muito felizes, porque eles viriam em você, né, toda a educação que eles deram e o sucesso de você. Então, a gente vê em você, a gente sabe que para nós que somos pais, sucesso é que os nossos filhos possam ir além e serem melhores do que a gente. Então eles, né, criaram você para o mundo, você veio para cá, sul do Brasil, naquela época fazia frio, hoje está fazendo frio, mas É outro fazia muito mas frio, né, e ela vá, não olha para trás, segue o teu caminho, vá, porque te deu uma educação, essa educação vai te ajudar muito. Que E legal. isso ajuda, o Barbieri, a gente que tem filhos, né, a desgarrar um pouco, porque a gente tem a tendência de pegar os filhos e trazer pra gente e não querer que eles saiam. Né, então eu sou mãe de filho único, fui mãe aos 35 anos, e eu aprendi muito com meu filho. E eu assim, ele nunca quis sair de Maringá, né, terminou agora o curso superior, e aí agora é hora de seguir em frente. E eu sempre trago esses exemplos da minha mãe, né, porque eu fiz com que o meu filho fosse conhecer a minha família desde eu levei ele com 7 meses, e anualmente a gente sempre ia, né, só não depois que veio a pandemia, que daí a gente ficou um tempinho sem ir, porque daí você não mas eu tenho meus irmãos lá, e assim, o que que eu queria, assim, deixar como mensagem, que a vida, o sucesso, você empreender, você fazer acontecer, não tem nada a ver com dinheiro.
Não, não Eu fiz faculdade ganhando salário mínimo, tá. Eu conquistei praticamente tudo que eu tenho, com trabalho, com esforço, tá. E aí eu sempre falo que a vida Deus coloca anjos, né, porque Deus ele coloca as coisas na vida da gente através de pessoas, né. Tem muita gente que me ajudou, Barbieri, que hoje faz anos que eu não vejo, mas que foram fundamentais, né, para que, eu pudesse seguir em frente. Aí as pessoas vão ficando, mas você vai indo, cada um toma o seu rumo, mas isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque nas funções, né, quando você lê o meu currículo, que é algo assim, quando eu fui configurada, numa lista das 100 mulheres mais influentes do agro na Forbes Brasil, eu estava indo viajar, isso era finalzinho da pandemia, ligaram e falaram: "Olha, que legal", eu fiquei olhando, falei: "Ué, mas eu nunca fui consultada, nunca fui pesquisada, nunca ninguém ligou para saber o que eu faço". E aí depois você vai entendendo, mas é um processo que você não tem conhecimento, é uma escolha feita com algum critério que a gente não toma conhecimento, não é alguém que indica, sabe. Então eles acompanham esses movimentos, eu estou sempre muito em movimento. Então eu ando o Brasil quando dá, quando sou convidada, para ocupar espaços, para mostrar o nosso trabalho, para dizer que a gente está aqui, né. Quando eu vou, eu levo quando eu posso, eu levo pessoas. E essa escolha, né, e aí eu falo: "Gente, quanta gente muito maior, muito mais gigante poderia estar aí". Então de repente conhecer o trabalho e talvez até a gente muitas vezes, subestima um pouco a capacidade da gente, né, mas alguém lá fora vê e observar. Então isso é algo que me deixa muito feliz e sempre lembrando que você não precisa nascer em berço de ouro para conseguir os seus sonhos, né. Agora tem que acreditar, tem que lutar, tem exigência. olha, viu, hoje em dia eu tenho um pouco mais de dificuldade de chorar. Então você vai me ver chorar em público? Vai, mas eu sou muito mais motivada pelo desafio, tá. Então é assim, às vezes o mundo está caindo e eu com uma vontade enorme de me descabelar, mas eu tô lá firme. Eu tiro muito o exemplo de Expo Ingá, né, porque para quem visita um evento agropecuário do porte da Expo Ingá, acha que é aquilo, né, que é aquele movimento, que é o evento, que é a festa, que é o parquinho, que é tudo aquela coisa, e que aquilo cai prontinho e começa. E aí, esse ano foi muito marcante, assim, dia 2 de janeiro, eu não viajei na virada do ano, 2 de janeiro eu estava lá. Eu queria e precisava fazer uma reestruturação de arquivos, né, de reorganização em alguns pontos para facilitar as equipes, mas eu tinha que estar presente para acompanhar com mais 2, 3 colaboradores, e eu trabalhei muito. Esse ano foi talvez um dos anos mais trabalhado, mais intenso, e a feira tranquilamente ela foi uma das maiores feiras que a gente fez. E é o teste para qualquer pessoa, do ponto de vista de você entender se você tem algum tipo de controle emocional, porque acontece a adversidade do imprevisto, porque é um evento de grande porte, então você tem um perfil de público de todas as áreas, né. A gente, quando faz o planejamento, na sequência, né, porque termina a feira, você já faz contato dentro da feira, no momento seguinte você já fala dela, e você continua falando e fazendo as outras coisas da entidade. Mas quando tudo isso se junta e precisa se conectar, precisa conversar entre si. E a quantidade de gente que a gente precisa conectar, principalmente de prestadores de serviços. E aí cada um tem a sua dinâmica que não acompanhou esse planejamento. Que é humanamente possível, né. Vamos, por exemplo, uma empresa de segurança, que tem muita gente, né. A limpeza não, eu tenho uma gestão diferente, a rural já faz há muitos anos, por isso que a gente tem uma feira muito elogiada de né, "Ai, mas está limpo, de manhã está limpo, de noite está limpo, de tarde está limpo", viu. O parque é lavado, eu tenho turmas 24 horas, mas a quantidade de imprevistos que você tem, desde documentação de animal, de que chega fora do horário, né, de abastecer tudo aquilo, cada associação tem uma demanda, o show, cada artista ele acha que o palco é só dele, né, que ele não precisa compartilhar som, som, iluminação, cenário, né, equipes, não, o evento é para todos, então, aí você termina um show, por exemplo, 2 horas da manhã e à noite, às 20 horas você tem um rodeio. Só que aquele piso que está lá, ele tem que ser retirado, então você tem uma operação de guerra.
né, digamos assim, de dinâmica de trabalho, a quantidade de gente que é contratada. E fora os imprevistos, né, que você tem em todos os momentos. Foi muito intensa, politicamente, a gente recebeu muitas autoridades, o que é muito bom, muitos eventos técnicos, e cada um, seja grande ou seja pequeno, ele tem a sua particularidade. E aí nem tudo chega para mim, mas assim, uns 90% chega. Desses problemas chegam, porque não tem como, tem que ter tomada de decisão, tá. E às vezes a pessoa fica insegura, porque ela não participou do planejamento global, né. E aí eu digo, depois de passar aí diretamente e indiretamente, eu participei de todas as Expo em Gás depois que cheguei no Paraná, né. Fizemos a edição de número 51 agora, mas eu aprendi demais, Barbieri. A minha escola de vida está relacionada, o meu aprendizado, a minha assim, o conhecimento está relacionado, primeiro, com a minha formação de base, né, porque, você está na área de educação, a gente está aqui falando, né, de uma instituição de ensino, mas você tem que pegar o aluno com base, porque senão é difícil você colocar o conhecimento, né, de nível superior. Ele tem que ter base, e isso eu devo à minha família, né. E aí quando você vem, assim, eu procuro muito, eu gosto muito de fazer curso, eu acho que eu estudaria a minha vida inteira, né. Agora eu falei para você agora há pouco, falei: "Eu preciso fazer um curso ou uma pós na UniCV porque", Esse é um prazer. entendeu? Para aprender um pouco mais, né. Então, assim, é uma coisa que e quem está ensinando, o professor hoje, gente, o professor hoje com o uso de recursos tecnológicos, mas com tantas redes sociais, é muito desafiador dar aula, Muito, Barbieri. Você chegar muito. para um aluno e falar de algo que ele pega o celular e ele pesquisa e acha que aquilo está certo, né. Então assim, eu penso Informação tem, né, mas é, assim, qualidade é outra é coisa. outra coisa. E aí você tem que despertar para as pessoas, né, a gente tem que parar de ser raso, sabe, É de olhar a isso. coisa, muito simplista. Então quando eu vejo alguém hoje, você pergunta para mim: "Heracles, como é que você lida com as críticas?". "Muito bem, obrigada", tá. Faz parte as pessoas criticar. Quando é uma crítica que constrói, Constrói. né, quando é uma crítica que diz: "Olha, você poderia observar melhor", porque ninguém enxerga tudo dentro do que você faz. Agora, quando a pessoa pega uma rede social e ela te detona, ou detona o que você faz, né, ou a tua empresa, o teu negócio, sem critério, eu não perco tempo com isso. Se for algo mais sério, né, e tiver fundamento, a gente vai olhar e vai acompanhar. Agora, se é só porque a pessoa quer desabafar e ela olhou em você a oportunidade, aí normalmente eu chamo no privado e falo o que precisa ser dito, ou eu ignoro, porque a vida é feita para quem é forte, para quem tem capacidade de encarar, quem enfrenta o desafio como precisa ser enfrentado. E se você perguntar para mim assim: "Você sabe tudo?", claro que não. Eu estou em construção até o dia que eu estiver viva e que Deus disser assim: "Olha, vem aqui". É construção, vida é construção. A jornada que nós temos até a nosso fim aqui na Terra é de aprendizado, por isso que a educação é tão importante. Mas aquela educação com comprometimento, a educação transformadora. Ela que vai dizer: "Olha, eu tenho hoje, o que que eu posso fazer para melhorar?", viu? Por que que as empresas pegam pessoas da melhor idade, né, no seu assim, Heracles, por que que você contrata eu contrato homens e mulheres, tá? Principalmente no quadro da feira, é gigante a quantidade de gente que a gente contrata. "Ah, você tem preferência por homem ou por mulher?", eu falei: "Não, eu tenho preferência por pessoas comprometidas, sejam homens ou mulheres". E aí tem umas tiazinhas que trabalham na feira, né, Sim. e aí e no na E eu sociedade vi você andando por lá, elas vêm, te abraçam, te mas assim, beijam. cara, elas têm o comprometimento, se ela tá para limpar, ela pega aquela vassoura, né, e ela limpa porque ela gosta, ela cuida como se fosse da casa dela. Então eu trabalho. Ah, eu inseri muita gente, vai mudando, né, as coisas vão mudando. Uhum. Esse ano eu inseri o pessoal com uma estrutura mais mecanizada para limpeza bruta, perfeito. Quem lava o parque na madrugada? São homens que têm que pegar o hidrante e lavar aquele negócio, né. Ah, reciclagem. Puxa, você vai para a reciclagem dentro da arena, a maior parte é mulheres, porque ela já separa, eu faço tirar as tampinhas, porque tem o projeto Tampinhas que Transformam, então o homem não quer nem saber, ele pega a garrafa e joga lá, mas são habilidade diferente, o pesado é eles que fazem, né. Então assim, o grande desafio é a gente olhar para a vida, e não olhar só
Tá, aqui tá, mas ela tem água dentro, né, se você parar, alguém produziu isso aqui, se você olhar, ela tem a marca, tá, e essa marca ela tem valor, ela foi construída, ela não tá nessa caneca porque eu achei bonitinha e alguém desenhou, ela tem valor. Isso mesmo. Então as pessoas precisam olhar a vida além do que ela é, né, assim, aquilo que está envolvido. Então quando você vem para o agro, Barbieri, alguém diz assim: "Ai, mas eu estou comendo um arroz", viu? Para o arroz chegar à nossa mesa, o produtor, né, primeiro começou com a pesquisa. Alguém desenvolveu um grão de arroz, de feijão, de soja, uma hortaliça, né, passou por pesquisa. O Brasil tem uma Embrapa em cada bioma que trabalha o desenvolvimento genético, seja animal ou vegetal, para que se adapte às regiões que elas vão estar sendo trabalhadas, né. Então, se é a soja aqui, se é o feijão daqui é diferente da variedade que a gente tem lá no Nordeste, no Sudeste, o arroz do Rio Grande do Sul é uma variedade diferente. Então, isso tudo começou com a pesquisa. Quando ele vem para o campo, aí a gente tem o desenvolvimento de máquinas e implementos que ao longo do ano foram sendo, né, eu quando comecei e via meu pai, acompanhava ele na roça, a gente plantava com uma matraca, né, ou na mão. Hoje você tem máquina para tudo, mas isso é pesquisa, isso é indústria investindo, é pessoas que não têm nada a ver com o setor, que está construindo e produzindo alguma coisa para eu colocar no campo. E aí eu tenho um clima, né, que o clima ele está diretamente relacionado com a atividade que eu faço no campo, seja animal, seja vegetal, né. Aí você tá, tudo bem, e eu posso controlar? Claro que não, o clima não depende de mim. Agora, eu preservo no campo, né, se eu compro um produto para, usar na nossa propriedade, a gente tem que dar o destino depois que você usa. Então, esse compartilhamento de uma sociedade mais justa, mais sustentável, ele é de todos nós, né. Então tá na nossa casa, tá no nosso trabalho. Ah, eu lembro que quando eu comecei esse projeto As Tampinhas que Transformam, eu tenho um diretor que fazia isso, que ele pega e ajuda a pai. Eu falei: "Eu vou tentar motivar". Aí comecei na minha casa, aí quando, eu trouxe isso para rural, mas eu levei uns 2, 3 anos para que os meus colaboradores dores entendessem. Aí o último desafio é: "Gente, nós temos um parque usado de janeiro a janeiro, com eventos. A maioria compra água, as águas são de né, com Isso. tampinha. Viu, o que para você é só mais algo que vai para o meio ambiente, tira a tampinha". Aí eu tinha um espaço, nós criamos uma reciclagem, chama a cooperativa, e as tampinhas eu faço doação para a PAI ou para as entidades que precisam. Mas todo dia você tem e falo para eles: "Vocês, falam com alguém". E aí vamos lá, esse grão nasceu, eu tenho que comercializar. E aí eu preciso de quê? Eu preciso de logística, tá. E aí você está muito ali no mercado, né. A economia tá boa? Não, não tá. Tá ruim? Tá. A soja, né, como é que tá? O milho, como é que tá? Aí você tem as safras, e aí você tem todo um trabalho, né, primeiro, a economia é global hoje com todas as facilidades que a gente tem de comunicação, né, então mas o clima é determinante, se eu produzo mais nos Estados Unidos, por exemplo, né, eles vão comprar menos, tá. Aí você tem toda aquela coisa de mercado, mas uma coisa muito importante, política pública voltada para o desenvolvimento, do setor, dos setores de uma maneira geral, né, estou focando o agro porque é minha atividade profissional. Viu, pegar esse produto aqui, transformar, beneficiar para ele possa ir para uma embalagem e chegar na nossa mesa é um desafio. Pegar esse produto e levar para o porto, né, para exportar é outro desafio, tá. E aí nós precisamos falar de políticas públicas voltado a esse desenvolvimento. E quem faz? Quem tem conhecimento, quem tem educação, quem estudou para isso, quem tem habilidade, né, porque para tudo isso chegar na nossa mesa, eu precisei de uma escola primária, de uma escola secundária, precisei de uma universidade, precisei de pesquisa, né, precisei de logística, então a gente tem que entender que a gente precisou de profissional da área de ciências agrárias, a gente precisou de um contador, a gente precisa de advogado para segurar, né, por exemplo, a gente precisa de seguro agrícola, porque se você perde a sua safra, você está ferrado, você vai esperar a próxima, mas dependendo do tamanho, você não tem perna para chegar na próxima. Isso mesmo. Né, então assim, Barbieri, é muito desafiador, então a gente não pode ser simplista demais e criticar o próximo sem entender que a gente tem a nossa função. Então quando você vê uma pessoa jogando alguma coisa, e é muito comum a gente ver isso na feira, Sim. a pessoa joga, ela fica assim, né, se tá limpo, a pessoa vai: Não. "Deixa eu joguei", não joga. Se tá sujo, ela agrega
aquilo lá porque já está sujo. Então é a mesma coisa, viu? Não, recicle. Ah, mas não tem a coleta seletiva. Deixa lá, de repente alguém pega, né. Faça a sua parte. O próximo é uma questão de educação, é disso que a gente está falando. E espelho, né, exemplo. Exatamente. Sabe, Maria Clara, você tocou num assunto que sempre me chamou atenção quando eu vou na Expo Ingá, é a limpeza. É muito limpo, é muito organizado. A gente pode comparar, com o Japão, com a China, que você anda em alguns espaços, você não encontra lixeira. Porque lá eles guardam no bolso e descartam no lugar correto. Aqui no Brasil não, a gente tem muitas lixeiras e as pessoas ainda jogam fora, então é uma mudança cultural. Então a Expoingá ela ajuda nessa mudança da cultura de você estar num ambiente limpo, organizado e se espelhar para fazer isso no seu ambiente de trabalho. Nós aqui também participamos, né, a gente tem um projeto chamado de Destampa. Então, Destampa a gente tem a destinação correta de vários, resíduos. E o resíduo tampinha, a gente participa do projeto com a Expoingá lá, como a Expoingá, a gente manda lá para a PAI, né, pra Cacilda, e a gente tem, né, depois belas notícias do que aquelas tampinhas se transformam. O que elas representam para eles, né. Você sabe, Exatamente. Barbieri, que a gente tem a dor, eh e, assim, muito está muito relacionado com o que a gente faz. Por exemplo, há 3 anos a gente faz um trabalho lá junto com o parque de diversão para levar as crianças com autismo, né, pra gente fazer uma ação, aquela preocupação toda de ser mais institucional, para não ter viés político, então, mas a gente chama as secretarias, as meninas da Rural Mulher participam, elas acolhem, elas colocam a pulseirinha, aí você identifica muita gente, né, que tem crianças ou pessoas com autismo que, né, precisa de ajuda. Esse ano a gente recebeu, né, no projeto da Secretaria de Pessoas com Deficiência, algumas ações que foram extremamente estratégicas e, para quem não sabe, fora Expo Ingá, né, esse ano a gente vai para a terceira edição do Rural Maringá Junino, que é algo que a gente está fazendo para ativar digamos assim, a motivação para os festejos, né, das festas de São João, que já acontece tradicionalmente, a festa do Seu Zizo, as escolas, as comunidades, para se somar isso, para gerar um movimento e essa cidade ser uma grande referência num curto espaço de tempo, como uma cidade que faz uma grande comemoração dos festejos juninos. E aí, no planejamento, eu tenho uma colaboradora que tem um irmão com síndrome de Down. E ela disse: "Olha, a gente vai inserir, né, alguma coisa, para as pessoas, né", e aí tem todos os nomes, né. E eu falei: "Claro que vamos. Eu quero a sua sugestão", daí, com todo mundo que eu tenho comentado, falado, aí liguei para o secretário, né, da prefeitura, eu falei: "Você quer compor a mesma ação que você fez na Expo Ingá?" E as escolas que eu tenho levado, né, que eu estou em processo de negociação, a gente vai ter um espaço para receber essas pessoas que precisam de mais cuidado, entendeu? Tanto é que eu estou destinando um canto lá, "Ah, vamos fazer igual ano passado", não, aqui a gente vai fazer um espaço, né, que a criança não possa porque o barulho do palco tem que ter, porque tem as representações, mas ela precisa ser acolhida diferente, né. Isso é humanização. Então, é esse cuidado e a gente precisa ouvir, né, porque se talvez, como, eu não tenho algo direto, mas eu posso ajudar a transformar isso, porque o evento está na nossa base de planejamento. E é no nosso dia a dia, sabe, é fazer atividades que a gente possa se somar. Então a sociedade ela é carente de apoio, e quando a gente faz esses apoios, a gente precisa divulgar e se ajudar com as entidades, né, para que elas possam cada um fazer. Então, eu acho que o meio educacional é o que mais pode difundir qualquer conhecimento, e a gente sempre despertar. Todo dia, ó, eu acordo, dou bom dia para o sol, se tiver. Eu tenho um pouco de dificuldade com o dia mais Nublado. nublado, mas é porque eu nasci numa região com muito Só. sol, né. O sol 5 e pouquinho da manhã ele já tá lá, né, então você dá bom dia para ele. Eu gosto muito de luz, eu gosto muito de sol, eu me considero uma pessoa ativa, alegre, e eu acordo muito bem, isso é fisiológico, tem gente que acorda leva 2, 3 horas para acordar. Eu não, eu já acordo e levanto, eu não fico embaçando. Também acordo, levanto e vou pra academia. Isso de manhã e de manhã, agora eu gosto de dormir à tarde, então o final de semana, raramente, que eu consigo me permitir após o almoço eu durmo. Aí é o sono que descansa.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é Só você do descanso e da beleza. da beleza, você acordar com uma pessoa que você dá bom dia, ela fala assim, tipo: "Ai, bom dia, né. Tá bom". Só pra você. Ufa, né, só para você. Aí você tem que estar preparado, tá, pra você dizer: "Não, isso não vai me afetar", tá, porque você tem que começar a transformar dentro de casa. A maioria das vezes a gente começa com os problemas em casa, né. Então eu brinco muito com meu filho: "Filho, acorda, se me encontrar onde você me encontrar, seja na cozinha, no corredor, na saída, no elevador, tem que me dar um abraço, dar bom dia e dizer que me ama", porque eu faço exatamente isso todos os dias. E é um dizer. E aí, assim, e se eu tenho algum problema mal resolvido com o meu filho, eu não deixo passar. Eu preciso resolver, até por uma questão de estado de espírito, né, que você precisa fazer. E de saúde mental. E de saúde mental. E dentro das atividades, a gente não trazer pra gente o digamos assim, a pancada que você leva, você tem que digerir isso, né. Às vezes a gente devolve em pequenas gotículas de veneno, né, mas assim, a gente brinca muito, né, eu tô assim, né, eu preciso devolver isso, preciso tirar isso de mim. Não, digere primeiro, depois mas se inserir no mercado, no setor que nem o nosso do agro, você tem que ter muita resiliência, mas tem que ser muito firme. E como é que a mulher se insere? Primeiro, muitas das minhas gerações, da minha geração ou anterior, se inseriram pela dor. Então muitas mulheres assumiram propriedades porque o marido morreu, o pai morreu, você herdou, né, tem alguma coisa assim. E aí você tem que estar preparado, né, porque a dor normalmente ela é eu tenho vários casos assim. Hoje você tem muitas mulheres indo profissionalmente, escolhendo uma área do agronegócio para atuar. Não é bonito só, a gente lida com uma atividade a céu aberto, via de regra, né. Então agora, a mulher ela busca mais conhecimento, sabe, Barbieri, essa é a grande diferença. Verdade. Então a gente lida hoje as mulheres, né, dirigem trator, as mulheres, dominam a comunicação, a tecnologia, o drone, né, tudo que são recursos e tal. Agora eu acho que o maior desafio de todos nós é entender que você não tem pelo gênero, homem e mulher, você tem que ir pela competência e se juntar aos homens, porque a gente tem habilidades diferentes. Então eu sou muito boa, por exemplo, em participar de atividades em que tem muita gente falando. Eu consigo, se eu estiver numa sala com 3, 4 reuniões, eu consigo acompanhar, mas isso eu desenvolvi ao longo do tempo, né. Agora, o fazer conta, eu também faço, dentro da visão de planejamento que eu preciso fazer, mas eu busco pessoas que eu confio e pessoas que têm capacidade. Então, por exemplo, hoje, meu maior exemplo é o meu tesoureiro, junto à rural. Ele faz conta, ele sabe, aí eu falo para ele, quando eu nem perco muito tempo, né, você vai lá e faz. Nas minhas coisas particulares, eu planejo, então eu fecho o mês. Todo mês eu fecho. Eu sou uma mulher que sei quanto eu custo. E quantas vezes eu vou ver assim: "Ah, mas você não precisa controlar cartão, você não precisa controlar compras". Eu preciso, sabe por quê? Porque com a idade a gente vai se liberando de algumas coisas, né. Mas viu, eu preciso saber, porque se eu tiver uma adversidade, eu tenho que saber onde eu posso né, tem um penduricalho, onde eu tiro, né, e a gente se enxerga. Porque por que que as pessoas não fazem controle de conta? Casa, por exemplo, ou da tua vida, porque elas enxergam aquilo que você não quer enxergar. Então eu devo fazer isso há pelo menos uns 20 anos. Perfeito. Tá. Aí vou queimando, né, hoje eu não deixo em bloco de nota, eu tenho minhas planilhas, eu faço minhas planilhas, entendeu, guardo documentos que são importantes, e aí uma coisa muito engraçada, eu conversava com uma amiga semana passada, né, de uma geração mais à frente, e ela disse o seguinte, ela falou: "Olha, na minha casa sempre vai ter dinheiro, e os meus filhos têm dinheiro, e os meus netos estão aprendendo o que é dinheiro". Eu fiquei olhando assim, tal, né, porque eu sempre tenho assim, mas ela falou: "E não é fortuna, mas eu tenho o dinhe se der uma pane e eu não conseguir pegar o meu dinheiro no banco", falei: "Educação financeira, né". Só financeiro.
E aí ela contando algumas passagens dos netos, né, ela falou: "Hoje está tudo no digital, se você tiver um pânico, o que que você faz?". Falei: "Não, por isso que é importante a gente ter". E as pessoas hoje é estranho, você sai para viajar com dinheiro, você volta praticamente com o mesmo dinheiro, ninguém tem troco, Dentro. você vai no aeroporto, ninguém tem dinheiro para te dar Exato. troco, né, mas, se você passa o cartão e por algum motivo ele não passa, né, como é que você faz? Né, se o celular descarrega, se dá uma pane. Então, são coisas que a gente precisa deixar claro, e daí você está à frente de entidades, que é muito comum a gente achar que as pessoas com uma idade mais avançada, que elas não têm importância, que ela não, não, mas a gente escuta muito isso do jovem, então eu converso muito com meu filho, viu. Eu tenho diretores na Rural, por exemplo, que são de fundação da entidade, então acho que 3, né, Uhum. 4 na realidade, viu. É o arquivo vivo da entidade. Então, quando a gente quer conversar e perguntar, né, eu fiz o ano passado, eu fiz um encontro, consegui reunir, eu acho que tem 13 fundadores da Rural vivos, eu consegui reunir 11. Sim. Você imagina a riqueza de detalhes, né, porque a Rural foi criada para fazer a gestão do parque. Aí quando você, né, assim, Uhum. e aí as histórias, quando não tinha muro, quando não tinha curral, quando não tinha pavilhão, quando não tinha lugar para fazer eventos. Hoje eu tenho 16 espaços para eventos, né. Então assim, de diversos tamanhos. Quando isso não tinha, né, como é que a gente cresceu tanto ao longo desses anos? Como é que a gente superou a pandemia, né. Então assim, ver tudo o que aconteceu, então o jovem, eu sempre falo para o meu filho, a vida ela é composta de camadas e de gerações. Então a gente tem que pegar quem já viveu, a geração intermediária e vocês, porque nós vamos depender de vocês para o nosso futuro, tá. Então se eu vou ter um lugar para ficar na minha melhor idade, eu vou viver 110 anos. Então até 105, aí depois os outros 5 eu vou buscar as amigas para compartilhar Compartilhar. alguma coisa, né, as que ainda tiverem. E senão eu vou conviver com uma geração menor. Então eu sempre falo, a gente tem que ter essa clareza e você tem que educar seus filhos para entender essa importância e o choque de gerações é para aprendizado. Perfeito. Maria Clésia, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Mas eu acompanhei você essa semana, nós tivemos aqui o TEDx em Maringá, organizado pela Assim pela segunda vez, e você terminou a sua fala usando 3 objetos: um chapéu, uma caneta e uma cadeira. E isso me impactou bastante. Eu gostaria que você pudesse falar desses 3 itens para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, porque você deu ali, né, uma aula para quem estava presente, eram quase 600 pessoas lá. Barbieri, a cadeira, né, eu tive a oportunidade de ocupar algumas cadeiras, né, eu não sou foi apenas presidente da sociedade rural, participei de outras entidades, hoje eu tenho aí aproximadamente 10 entidades que eu ainda estou, é claro que eu já começo a sair também, mas sempre deixando claro para as pessoas que eu não é porque eu preciso de uma foto a mais, ou eu preciso estar no cargo, mas eu tenho uma vida muito ativa, e a minha experiência, a minha contribuição, né, eu quero deixar como legado para o meu filho e para pessoas que precisam encurtar um pouco de tempo, porque a gente demorou mais para aprender, né, porque a nossa geração, as coisas eram mais difíceis, não Na estava loja. tu a lógica, não estava tudo disponível. Então todas as cadeiras vazias e as oportunidades que vieram até mim, eu procurei ocupar, tá. E por que que eu uso a caneta? Porque a cadeira, né, eu ocupo espaço, mas eu preciso ocupar por competência, por isso que a gente convida sempre as pessoas a estudarem mais. Tem várias formas de você ter aprendizado. Então o aprendizado ele te prepara, porque você não ocupa a cadeira e fica nela se você não for preparada, esse é um ponto. A caneta. Todo dia, seja localmente no município, no estado ou na federação, alguém decide a minha vida, a sua e a de todos nós, com um decreto, com uma MP, com uma lei que transforma as nossas vidas e a gente que lute para sobreviver. Então, se você é capacitado, tá? Pegue a caneta e use em favor da coletividade. Né, por quê? Porque essa é a nossa função quando a gente está à frente de entidades. E o chapéu, eu competi muito tempo, né, amo chapéu, e era obrigação disso quando a gente fazia as competições dentro do quarto de milho. Fiz tambor e baliza há muito tempo.
E aí você tem que tirar o chapéu para quem faz a diferença, na tua vida e na vida do próximo, com quem é comprometido com a sociedade, com a comunidade, com a educação, com a transformação e com os valores. Então eu tiro o chapéu para todas as pessoas que fazem a diferença para a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e de construção mesmo, porque toda a vida porque o mundo transforma muito rapidamente. Então a gente precisa se transformar e essa sociedade também. Então se a gente pode fazer dessa diferença, então a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas. Maria Clara, muito obrigado. A gente se conhece já faz algum tempo, estamos nos encontrando sempre nas atividades, nos eventos, nas entidades que nós somos, e você hoje deu uma aula de associativismo, uma aula de educação financeira, uma aula de protagonismo feminino, e não é por acaso que você foi homenageada tantas vezes, não é por acaso que você chegou a ocupar o primeiro lugar aí à frente de uma sociedade rural aqui no Brasil. Então parabéns Obrigada. e sucesso sempre. Fique com Deus, que hoje foi realmente um bate-papo muito esclarecedor, muito humano, e você realmente, né, passou para nós aí muitos insights, que eu tenho certeza. Obrigada, Barbieri, muita gratidão, tá. Você é um amigo, acima de tudo, né, e é muito bom. A cada ano que tem passado, a gente tem se conhecido um pouco mais, tem estado junto de atividades que se somam, e a Unicef, ela já me deu muitas oportunidades de vir aqui, né, então obrigada por esse momento, foi muito especial e espero que a gente possa contribuir aí com um pouco com a nossa história e com o nosso conhecimento até aqui. Obrigada. Com certeza contribuiu e vai continuar contribuindo. Terminamos aqui mais um episódio de Poder e Educação. Hoje com uma empresária, uma referência no agronegócio, e não só aqui na cidade de Maringá, mas no Brasil todo. Você que está no norte, no nordeste, né, vai ouvir, se não ouviu ainda, falar do nome Marília Clésia, porque é uma referência no agronegócio, que é, no Brasil, né, uma atividade que nos faz ficar entre as melhores nações de todo o mundo. Então, vamos nos encontrar no próximo episódio. Lembrando que o poder só existe porque a educação veio à frente. Até lá.